Olá, segundo ano, como estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Elber e hoje eu estou gravando um vídeo com duas finalidades. Então, a primeira finalidade é explicar como será o fechamento das notas do primeiro bimestre. Como vocês sabem, o primeiro bimestre já termina agora, dia 9 de abril. Então eu espero já estar com as médias no sistema a partir do início da semana que vem. O segundo objetivo desse vídeo é apresentar uma correção do trabalho que vocês me apresentaram ou ainda estão apresentando sobre propagação de calor. A correção é importante para que vocês tenham uma retroalimentação do trabalho que vocês estão realizando. Minha intenção, a partir da semana que vem, é sempre apresentar dois vídeos. Um vídeo com uma introdução teórica, de um novo conteúdo teórico, e o segundo vídeo é de correção de trabalho da semana anterior. Esses vídeos estarei subindo ou disponibilizando a vocês quinta-feira é o meu objetivo, tá certo? Sempre nas quintas, que é quando nós temos aulas. Tudo bem? Então vamos começar pelo fechamento do primeiro bimestre. Vocês fizeram uma prova, que é a P1, certo? De calorimetria, se lembram? Que usava a equação Q é igual a mc delta T. Vocês fizeram um trabalhinho sobre esse tema também, o ML, certo? Que é a prova P1. Essa prova já está feita, as notas já subiram no sistema. E existe uma segunda prova, que é a P2, que vai ser a nota que vamos estar trabalhando agora. A P2, bom, a média do sistema vai ser uma média aritmética dessas duas, gerar média M, certo? A P2, o que vai ser? Vocês fizeram um trabalho, deixa eu apagar aqui, de calorimetria. E fizeram um segundo trabalho de propagação de calor. Então vou somar as duas notas e dividir por 2. Vou dar uma média aritmética, tá? Daqui sai a nota P2, que vai entrar aqui. E com isso fechamos a média do primeiro bimestre. Tudo bem? Pesos iguais, certo? Primeira prova com um forte enfoque analítico de conta. E o segundo trabalho um forte carga conceitual praticamente, tá? Acho que isso estaria bem. Tudo bem, gente? Bom, já estou corrigindo o trabalho de vocês. Tenham atenção ao que vocês estão me enviando, porque eu estou lendo e verificando tudo que está sendo enviado. Tá certo? Bom, vamos passar agora para a segunda parte do vídeo, que seria a correção do trabalho de propagação de calor, que é T2. Tudo bem? Bom, gente, comece então a correção do trabalho de vocês de propagação de calor. Aí está na tela a primeira questão. Vou fazer a leitura e em seguida farei comentários. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. É interessante a forma com que ele apresenta a pergunta, porque equivale a dizer preencha as lacunas, né? Certo? A alternativa 1 diz: o calor do Sol chega até nós por... Bom, o calor do Sol para chegar à Terra, dado que entre o Sol e a Terra temos vácuo, na verdade não é um vácuo mesmo, tem pó, tem muito pó no meio interplanetário, mas isso aí não é o que faz o calor do Sol chegar até a Terra. O que faz o calor do Sol alcançar não só a Terra como todo o seu entorno são as ondas eletromagnéticas. Então o calor se faz por radiação ou irradiação, certo? É importante notar que as ondas eletromagnéticas elas não se restringem somente ao espectro da luz visível. Elas se aplicam também a toda uma quantidade enorme de espectros. Ou seja, o que eu chamo de espectro é a frequência da onda eletromagnética. Cada onda tem uma frequência específica. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia transportada pela onda. Quanto menor a frequência, menor a quantidade de energia. Isso nós vamos ver em detalhes na parte do curso de ondulatória, que eu acho que é frente 3 também. Tá certo? Então, o item 1 seria a radiação térmica. O item 2. Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Bom, gente, quando eu ponho uma moeda bem polida, o que ela faz? Ela reflete melhor a luz do sol, certo?
Quando ela reflete a luz do Sol, o que ela está refletindo? Na verdade, são as ondas eletromagnéticas, as quais são portadoras de energia. No momento que a moeda reflete essas ondas, ela não está absorvendo a energia que essas ondas transportam. Consequentemente, ela vai esquentar menos. Ela vai ficar menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. Bom, a tinta preta, ao contrário de uma superfície polida, ela absorve todas as ondas eletromagnéticas. E ao absorver essas ondas, elas também absorvem a energia que as ondas transportam. Essa situação é a mesma que acontece quando a gente veste uma roupa branca ou preta durante um dia de sol. Todo mundo sabe, por exemplo, eu estou com uma camiseta preta debaixo da luz do sol, ela vai esquentar mais do que uma camiseta branca. Certo? Porque a cor branca reflete melhor a luz do sol do que a cor preta. É a mesma coisa, tá certo? Então, até aqui o que nós temos... primeiro item é a radiação térmica, segunda fica menos quente. Então, radiação e menos. Vamos para o terceiro item. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade por... Bom, seria a condução térmica, né? Então aqui seria a alternativa C de cebola. A alternativa correta da questão 1. Tudo bem, gente? Muito bem. Passemos para a questão 2. Aí está. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã... Bom, gente, o que a lã faz? Tem um dito popular falso que entende que a lã ou um cobertor esquenta. Na verdade, eles não esquentam. Na verdade, a lã ela é um excelente isolante térmico. Você vê que ela é meio fofinha, né? Isso faz ela ser isolante térmico. Ou seja, ela conduz mal o calor através dela. Então, quando nós vestimos uma blusa de lã, o que acontece? O calor do corpo fica retido. A lã não permite que o nosso corpo perca calor para o meio externo. Então, o que acontece? É isso que acontece. A lã ela protege o corpo de perdas de calor ao meio ambiente. Então, aqui está dizendo não é fonte de calor a lã, acabei de explicar, não é absorvente de calor, não é um bom condutor de calor. Ela impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Isso é o que a lã faz. Tá certo? Alternativa D, então, D de dado. Tudo bem, gente? Com a segunda questão? É isso aí. Vamos para a terceira questão. Aqui está. Julgue as afirmações a seguir e assinale quais são as corretas. Bom, afirmação 1. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Gente, é o que nós estamos estudando desde o início do curso de calorimetria. Sempre se lembra da fórmula que tem a variação de temperatura? Para que haja calor tem que ter uma diferença de temperatura. Tá certo? Para que o calor que é? Transferência de energia térmica. Isso se dá a partir das diferenças de temperatura. Então a afirmação 1 é correta. Afirmação 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Falso. A convecção ocorre nos líquidos e gases. O que acontece nos sólidos é a condução térmica. Então a 2 é uma afirmação falsa. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Está correto. Acabei de explicar na questão número 1, né? A radiação térmica se caracteriza para a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. E a onda eletromagnética não depende no meio material para existir. Então, eu tenho que a alternativa 1 e 3 são verdadeiras. Então, olhando as alternativas, a alternativa D de dado é a alternativa correta para a questão 3. Vamos bem, gente? Sigamos. Questão 4. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Alternativa A.
A convecção é observada em líquidos e gases. Correto. Quando fala-se líquidos e gases, também pode-se dizer meios fluídicos, porque são meios que têm essa característica, o líquido e o gás, das partículas que compõem ambos, poder se mover dentro de sua constituição, certo? Alternativa B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Falso. Certo? Olha, a condução de calor ocorre sim em meios materiais, no caso dos meios materiais estado sólido, mas não ocorre no vácuo. Então aqui, como ele quer a alternativa incorreta, a alternativa para a questão 4 seria a alternativa B de bola. Vamos ver, alternativa C, vou ler as demais. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. É correto, certo? Não depende de meio material. Alternativa D, o calor é uma fonte de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Correto. E alternativa E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as distintas partes do fluido. Isso foi o que eu expliquei no vídeo de introdução teórica desse tema, não? Quando eu falei do tema da chaleira, né? A água que recebe o calor, as partículas ganham velocidade de translação, e essa velocidade aí é energia cinética armazenada. Na medida que elas se movimentam mais rápido, elas tendem a se afastar uma das outras. Isso faz com que a densidade térmica diminua, a densidade do corpo diminua, e com isso o líquido quente sobe e o líquido mais frio, que está para a parte mais afastada da fonte térmica, desce. Aí dá as conhecidas como correntes convectivas. Tá certo? Então, para a questão 4, alternativa B. Questão 5. Vamos lá. Ele menciona uma música, eu não vou cantar, que fala Menino do Rio, é bem famosa, né? Eu vou ler o enunciado. A música acima, de autoria de Caetano Veloso e interpretada por Baby Consuelo, foi composta em 1979. Logo na primeira frase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito de eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. A pergunta que ele vai fazer aqui basicamente vai se centrar na forma com que o corpo humano troca calor com o meio ambiente. Vamos olhar as alternativas. A. O calor é uma energia térmica em trânsito. Perfeito, gente. Essa é a definição de calor. E é apenas transmitido por meios materiais. Não. Ela pode ser transmitida também no vácuo, como já vimos. Alternativa B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente. Isso é correto. Essa perda de calor, gente, ocorre de duas formas. Por condução térmica, porque as células do tecido epitelial estão em contato com as partículas de ar, e a transmissão de calor se dá por condução. Ou seja, condução se entende por contato entre partículas. Mas a perda de calor do corpo humano também se faz por radiação térmica. Lembre-se do infravermelho. As imagens do infravermelho você vê, não? O corpo humano brilhando quase, porque nós irradiamos calor. Então essas são as duas formas com que o corpo humano perde calor para o meio ambiente. Mas ela principalmente perde por condução térmica. Quando o ar externo ou o meio ambiente está muito frio, as partículas de ar vão querer mais calor do corpo, não? Aí é quando dá aquela sensação de frio. E nessa alternativa B está dizendo que a perda de calor do corpo humano para o meio ambiente ocorre por convecção térmica. Não é isso. É condução térmica, principalmente. Tá? Alternativa C. O calor é uma energia térmica em trânsito. Correto. Motivada pela igualdade de temperatura. Falso. O trânsito da energia térmica que caracteriza o calor é motivada justamente pela diferença de temperatura. Certo? Nem vou ler o resto.
Alternativa D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Falso. Não vou nem comentar. Alternativa E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio do processo de condução térmica. É isso aí, tá certo? Foi o que eu mencionei agora. Como eu disse, perde calor por radiação também, mas é principalmente por condução térmica, tá? Por radiação está radiando todo o tempo calor. A condução térmica, ela vai ocorrer, essa transferência por condução térmica, devido às diferenças de temperatura do corpo com o ar ou com o meio externo. Pode ser água também, lembrando, certo? Então, quinta questão, alternativa E de Ernesto. Beleza, gente? Continuamos então. Aí está, questão 6. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Alternativa A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. Não, gente. O vácuo, por exemplo, não acontece nenhum dos dois. B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. Essa é boa, hein? Será que é verdadeira ou falsa? Somente no vácuo, gente? Pense um pouquinho, ó. Imagine um churrasco. Todo mundo já foi para um churrasco. E todos aqui alguma vez já se aproximaram da churrasqueira. Quando a gente se aproxima da churrasqueira, vocês não sentem um calor irradiando do carvão que está em brasa? Esse calor é radiação térmica, tá? Ou seja, ele está se propagando através do ar que nós respiramos. Outro exemplo, uma chaleira com água. Eu tenho a chaleira, a água quente fervendo. Eu aproximo minha mão da chaleira e basta com aproximar a minha mão, eu já sei se ela está quente, porque ela está radiando calor. E essa radiação de calor, ela ocorre de forma independente do ar. É claro, se eu pegar a chaleira com água quente e levar lá para a Lua, essa chaleira vai continuar radiando calor. Porque na Lua não tem ar. Quer dizer, a radiação ocorre de maneira independente dos meios materiais. Mas isso não impede que ela se propague também nos meios materiais. Tudo bem? Bom, então, voltando aqui, a alternativa B ela é falsa. Quer dizer, a radiação ela também ocorre nos meios materiais. Alternativa C. A convecção é um processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Se lembram do exemplo que eu dei no vídeo onde eu dei a introdução teórica de propagação de calor? Eu mencionei esse exemplo, né? A água e a terra têm capacidades térmicas distintas. A água tem uma capacidade térmica maior do que a terra. Qual que é a consequência disso? A água demora muito mais tempo para esquentar e a terra esquenta muito mais rapidamente. Quando falo diferença de capacidade térmica, o que eu estou falando? A quantidade de energia necessária para que uma unidade de massa de um corpo aumente em 1 grau Celsius sua temperatura. Certo? Digo unidade de massa porque a capacidade térmica é proporcional à massa do corpo também. Bom. Ai, me perdi. Onde é que eu estava? Ah, da praia, né? Então o que acontece? Durante o dia, como a terra esquenta mais rápido, logo de manhã cedo não tem vento na praia. Porque a água e a terra estão em equilíbrio térmico. Aí então o que acontece? O sol aparece e a terra começa a esquentar mais rápido do que a água. Então o ar que está sobre a terra se precipita e sobe. E o ar que está mais frio sobre a água se desloca em direção à terra. Então o vento vai ser da água para a terra. Durante a noite ocorre o processo inverso. O sol já se foi, a terra perde calor rapidamente para o meio ambiente, para o ar, e se esfria. Então durante a noite a terra é mais fria do que a água. Porque a água demora mais tempo para perder o calor. Ela demora mais para esquentar do que a terra e demora mais para esfriar também, porque ela retém bem a energia térmica. Então o que acontece? O ar está mais quente sobre a água, então o ar vai se deslocar da terra, o ar mais frio que está sobre a terra, se desloca em direção ao mar. O vento é da terra para o mar, durante a noite. Tá certo? E esse vento vai continuar acontecendo até que as temperaturas do ar e da água
da terra e da água, perdão, se equilibrem novamente. Tudo bem, gente? Então a alternativa C para a questão 6 é a alternativa correta. Vou ler as demais. D. A condução térmica ocorre somente em líquidos, é falso. E a alternativa E. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. Eu mencionei isso na questão 1, né? As ondas eletromagnéticas se distinguem pelas frequências de cada onda. Cada frequência se costuma dar um nome de espectro. Isso é um espectro. Por exemplo, a luz vermelha, ela tem um espectro distinto do infravermelho, para citar um exemplo. O infravermelho tem um espectro ou frequência distinta da micro-ondas. A VHF, que é Very High Frequency. UHF, Ultra High Frequency. São ondas de comunicação. Também são ondas eletromagnéticas numa frequência muito menor do que a frequência do espectro visível. Para cima do espectro visível eu tenho ultravioleta, eu tenho raios X, eu tenho raios gama e mais uma série de espectros distintos. Quer dizer, todas as ondas eletromagnéticas, independentemente da frequência que elas possuem, elas transportam energia, portanto transportam calor, tá certo? Elas transmitem energia. Tudo bem? Quanto maior a frequência, mais energia elas transportam. Quanto menor a frequência, menos energia. Tá bom? Então a alternativa é falsa porque ele restringiu que a irradiação térmica só acontece nas ondas do espectro visível. Não é certo. Ela acontece também em espectros ou frequências de onda eletromagnética que não é visível ao olho humano. Tá certo? Tem animais aí que conseguem ver ultravioleta. E também infravermelho, gente. Então, o olho humano não vê essas ondas, tá certo? É isso aí. Tudo bem, gente? Então, para a questão 6, ficou a alternativa... Era qualquer, C de cebola, não? Que as brisas marítimas é um efeito realizado por convecção térmica. Tudo bem? Vamos para a questão 7. Oba, churrasco, hein? Preparar um bom churrasco é uma arte. E, em todas as famílias... sempre existe um que se diz bom no preparo. Gente, isso é certo, né? Sempre tem aquele que sabe mais do que os demais. Não, que eu tenho uma dica para pôr o sal na carne, eu não ponho sal, o corte tem que ser assim, tem que ser de outro modo. É legal ver isso, eu gosto. Mas é legal isso também, sempre tem alguém que é especialista. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Isso é certo também. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. Aqui faço uma pausa, gente. São duas coisas aí, caixa de isopor e papel de alumínio. Por que se colocam essas duas coisas para proteger a carne? É claro que a carne, gente, uma vez que o animal é abatido, já começa o processo de putrefação. Sabem disso, né? Por isso que é importante que a carne seja refrigerada. A refrigeração, ela retrasa muito esse processo. Para citar um exemplo, faço aqui, se vocês me permitem fazer um parênteses, durante o século XVI e XVII, as espécies como pimenta, canela, cravo, eram muito apreciadas na Europa. E elas chegavam na Europa principalmente pela Rota da Seda. Por que eram apreciadas e eram bem pagas por isso? Porque essas espécies disfarçavam o gosto de carne podre que eles comiam. Basicamente era isso, gente. É por isso que quando os turcos tomaram Constantinopla, a Rota da Seda foi bloqueada. Tem alguns que dizem que ainda ficou um pedacinho dela passando por Veneza, mas parece ser que não, ela foi bloqueada. E foi daí a urgência dos portugueses se lançarem nas expansões marítimas para chegar numa outra rota até a Índia e China para comprar espécies. E para vender na Europa. Gente, valia ouro essa coisa. Só uma curiosidade, tá? Então vamos voltar aqui para o exercício. Eu tenho que a caixa de isopor. Bom, por que isopor? O isopor é um bom isolante térmico. Então eu coloco a carne refrigerada dentro de uma caixa de isopor, o que acontece? O isopor impede que a carne ganhe calor no meio externo. Então ela conserva melhor a temperatura. Tá certo? Desde que a caixa de isopor, evidentemente, seja fechada. Certo? Se deixar ela aberta não funciona.
ela tem que estar fechada para gerar esse efeito. E o segundo é papel de alumínio. Bom, voltando ao isopor. Então o isopor ele evita a perda de, mais bem, o ganho de calor da carne por qual meio de transmissão? Seria por condução térmica, certo? E o papel de alumínio? O papel de alumínio tem a característica de ser uma superfície refletora. Bom, refletora é o que reflete. Reflete o quê? A luz, certo? Como um espelho. Então o que acontece? Quando voltando para a moeda bem polida, o mesmo caso. O papel de alumínio evita que a carne absorva calor por radiação térmica proveniente do meio ambiente. Tá certo? Então, duas coisas aí. Condução térmica, é o papel que faz o isopor, e radiação térmica, é o que faz o alumínio. Tá certo? Vamos ler agora o que ele está pedindo aqui embaixo. Ele pede para completar as lacunas. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. Bom, essa palavra ainda não apareceu no nosso curso. Ela quer dizer o que é um meio ou um sistema adiabático, uma transformação adiabática. Ela se refere a uma transformação que não troca energia com o meio externo. Ou seja, é uma transformação isolada termicamente. Por exemplo, uma garrafa térmica, ela quer ser adiabática. Porque a palavra adiabático, ela joga a questão da ausência de trocas de calor para um meio ideal, certo? Então, a caixa de isopor, eu diria mais bem, ela quer ser um meio adiabático. Ela não é perfeita. De algum modo, o calor termina sendo transmitido do meio ambiente para o interior da caixa. Mas, se fosse adiabática perfeitamente, então a carne ficaria refrigerada eternamente dentro da caixa de isopor. Tá certo? Então ele está dizendo aqui que a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático? Sim, ela quer ser um recipiente adiabático. A frase é correta, quase correta eu diria, porque o adiabático, insisto, ela joga a ideia para um sistema ideal, tá certo? Um sistema perfeito. O isopor tenta evitar, seria, não? Ou impedir a troca de calor com o meio por condução térmica, como eu já expliquei, e o alumínio tenta impedir por radiação térmica. Tá certo? Então seria impedir condução radiação térmica, alternativa C de cebola. Tudo bem, gente? Tô indo muito rápido? Vamos lá, então a questão 7, alternativa C. É impedir a troca de calor por condução e o alumínio tenta impedir por irradiação térmica. Questão 8. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa onde as paredes, o piso e o ar estão em equilíbrio térmico. Faça uma pausa. É importante aqui, porque se diz equilíbrio térmico, porque as paredes, o piso e o ar estão com a mesma temperatura. Se a temperatura é igual, o que acontece? Não há troca de energia entre eles. Tá certo? A pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o piso de madeira. Todo mundo já viveu isso, né, gente? Quem que não andou descalço em casa? Saiu do piso de azulejo, por exemplo, passou para um piso de madeira, você sente a diferença de temperatura. Isso acontece por quê? Bom, acontece que a temperatura é igual. Ao invés de usar ladrilho, vou usar azulejo, que é a mesma coisa. E a madeira, por exemplo. O que acontece é que a madeira é um bom isolante térmico. Primeiro. Segundo lugar, se é bom isolante térmico, ela não transmite calor bem ao longo da sua extensão. Então, quando meu pé quente toca a madeira, meu pé vai perder pouco calor. Porque a madeira ela tem uma capacidade térmica ou um calor específico muito baixo, certo? Então, ela precisa de muita energia para aumentar a temperatura dela de 1 grau Celsius. No caso do azulejo ou ladrilho, o que acontece? Ele conduz melhor o calor. Primeira coisa. Segundo, que o calor específico dele é maior do que o calor específico da madeira. O que significa que ele precisa de mais energia para que a temperatura aumente de 1 grau Celsius. Então, quando o meu pé quente toca o ladrilho vai pedir energia. Quero energia, porque eu quero entrar em equilíbrio térmico com o seu pé. Mas ela precisa de muita energia para poder gerar uma variação de 1 grau Celsius. Então a sensação que eu tenho no meu pé é que como eu estou perdendo muita energia térmica devido ao contato com o ladrilho, é de frio. Essa é a sensação de frio, é porque o meu corpo está perdendo energia. Tá certo? No caso da madeira, não.
a madeira, pouca energia já entra em equilíbrio térmico. Então meu pé quase não sente a perda de calor. Deu para entender, gente? Então, ó, são duas coisas que estão funcionando, são duas propriedades. Uma delas é o calor específico sensível, que seja diferente, da madeira é bem menor do que do ladrilho. E também o fato de ser ou não um bom condutor térmico interfere nesse processo. Então vamos ver aqui, efeitos psicológicos não é certo. Diferença entre os calores específicos do ladrilho e madeira. Essa alternativa B é correta. Alternativa C, há diferentes propriedades de condução de calor do ladrilho e da madeira. Propriedades de condução, isso está estranho. Bom, a condução térmica é diferente, tá certo? Mas propriedades de condução parece que está comprometendo a questão de condução térmica. Olha, tá meio ambígua a alternativa, mas eu diria que passa, tá? Mas eu diria que a alternativa B ela é mais precisa, a resposta. E a alternativa E, a diferença de temperatura entre ladrilho e madeira, como já vimos, é falso, porque estão em equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Tudo bem, gente? Então essas 8 questões que eu queria comentar, eu espero que eu tenha podido ajudar. A continuação, eu vou apresentar a resolução da 9ª questão. Gente, assistam essa resolução. Essa questão tinha uma pegadinha assim gigante dentro dela. Assim, parecia simples, mas tem um ajuste de unidades de medida que de fato, chequem aí. Eu vou subir agora um segundo vídeo, vou pôr junto com esse, comentando a resolução da questão 9. Tudo bem? Agora aqui ao final eu apresento uma tela, ó. Deve ser essa que está aí, onde eu coloco as alternativas de cada questão para que vocês possam checar aí com a sua resolução, tá certo? Vou deixar a tela um pouquinho aí, se quiserem dar pausa para checar as respostas. E agora vai entrar o vídeo com a resolução da 9ª questão, que eu vou usar o quadro branco, porque é mais fácil não para escrever, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos fazer essa é a segunda questão da página 191. É a única questão de fluxo de calor que eu pedi para vocês fazerem. Bom, eu estou com um problema aqui para poder apresentar o enunciado dessa questão na tela. Então, se vocês quiserem acompanhar a leitura, usem a apostila de vocês, tá bom? Eu vou ler desde aqui, tá? Uma parede de tijolos, aí diz K igual a 0,0015 calorias por segundo centímetro grau Celsius. O K que está aqui é condução térmica, certo? A constante, vou colocar aqui, de condução térmica, 0,0015. Daí ele escreve, vou pôr unidade de medida que a gente vai falar disso daqui a pouco. Calorias dividido por segundo, centímetro, grau Celsius, certo? Continua a leitura. 25 centímetros de espessura. Então, se é uma parede, vamos fazer uma parede aqui, que eu acho que na explicação da condução térmica eu mencionei a parede como exemplo, certo? Então, a espessura vai ser a distância que o calor tem que percorrer para sair de um meio e chegar ao outro. É o L que aparece na equação, certo? 25 centímetros. Vamos colocar aqui, L, 25 centímetros. Ó, centímetro, centímetro, certo? Cuidado aqui, ó, certo? Tem a face interna a 20 graus Celsius e a face externa, vamos por aqui, 20 graus Celsius numa face e 40 na outra. Então, o calor, nesse caso, vai ser transferido da parte mais quente para a parte mais fria, certo? Determine a quantidade de calor que atravessa a parede durante 5 minutos. Bom, quantidade de calor, vou colocar aqui embaixo, é o que, certo? Por um tempo de 5 minutos. Bom, aqui então, como é que a gente vai fazer essa questão? Vou tomar o fluxo de calor, certo? O que é o fluxo de calor? É a constante de condução térmica, ou condutividade térmica. Ela é diretamente proporcional à área, que ele diz que é 1 metro quadrado, que eu não notei aqui, vou deixar aqui do lado. Área, 1 metro quadrado. É diretamente proporcional a diferenças de temperatura, certo? E inversamente proporcional à espessura. Essa é a conhecida fórmula de Fourier. Então agora, gente, a gente vai colocar os valores nessa fórmula tomando cuidado
com as unidades de medida. Certo? Então o fluxo de calor vai ser 0,0015, certo? Que é caloria segundo centímetro grau Celsius. A área tá metro quadrado, gente, ó, centímetro e metro. Não posso pôr um valor número 1 aqui. E muita gente fez isso, tá? Eu tenho que passar o metro para centímetro, mas aqui é o seguinte, é mais fácil passar o metro para centímetro do que passar esse centímetro para metro, tá? Quando aparece a constante, deixa as unidades como estão e muda o resto. É minha dica que eu dou. A gente tem que passar metro quadrado para centímetro. Veja, 1 metro equivale a quanto? 100 centímetros, certo? Bom, 1 metro quadrado vai valer quanto? 100 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado seria equivale a 100 ao quadrado, vai dar 10.000 centímetros quadrados. É assim que a gente converte quando é metro quadrado. Se for metro cúbico, aí eu levo ao cubo esse lado. Tá certo? Levar 10 ao quadrado, você multiplica os expoentes, certo? É 10 à quarta, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, gente? Então a área é 10.000. Vou pôr em potência de 10. Vou fazer 10 à quarta, tá? E vou passar isso aqui depois para a anotação científica. A variação de temperatura é a diferença. 40 menos 20. Põe a maior menos a menor aqui, tá? Tem autores que faz uma confusão com o sinal de menos aqui para indicar a direção do fluxo de calor, etc. Faz assim, deixa positivo, maior temperatura, menor temperatura e ponto, tá certo? E a espessura da parede, sim, vou deixar em centímetro 25, certo? Então vamos ver aqui, o fluxo de calor vai ficar, notação científica, vou pôr uma vírgula aqui, ó, 1,5, 10 a menos 3, 10 à quarta, 20, certo? 40 menos 20, dividido por 25. Beleza? Bom, pegando a calculadora, vai ficar 1,5, vou multiplicar por 20 e vou dividir por 25. Deu 1,2. E agora vou ajustar esses 10 aqui. É 10 à quarta vezes 10 ao cubo. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Mas dado que aqui é negativo, vai dar uma subtração, certo? Então vai ficar 10 à quarta, 4 menos 3, vai dar vezes 10. Então o fluxo de calor é 1,2 vezes 10, daria 12 calorias por segundo. Certo? Agora vamos buscar o que ele quer, a quantidade de calor, né? Vou tentar. Quantidade de calor eu posso fazer de duas formas. Posso fazer regra de 3, porque a relação é linear. 12 calorias para 1 segundo. Quantas calorias seriam para 5 minutos? Eu passo 5 minutos para segundos, multiplico por 60, já tenho a resposta. Tá? Vou fazer assim. 12 calorias é 1 segundo. Quantas calorias para 5 vezes 60 segundos? Certo? Então, basicamente, eu vou multiplicar aqui em cruz. Então, a quantidade de calor vai ser 5 vezes 60, dá 300. 300 vezes 12 dá 3.600 calorias. Estão vendo onde é que vocês erraram, gente? Eu vi muito 3,6, muito 0,36. 0,36 um monte. Por que 0,36? Vocês jogaram o número 1 aqui, na área. Erro de conversão de unidade de medida. Outra forma de achar o fluxo é aplicar... Fiquei sem espaço aqui, gente. Deixa eu apagar aqui, ó, tá? Para explicar a outra maneira de achar a quantidade de calor. Se usar a fórmula, fluxo é a quantidade de calor por tempo, tá? Que é a mesma coisa que isso aqui. Aí então você passa o tempo multiplicando, ficaria calor, vai daria o fluxo vezes a quantidade de tempo. O fluxo é 12, tempo era 5 minutos. É a mesma coisa, tá certo? Nada mais, tome cuidado com a regra de 3, que ela só funciona quando a relação entre as grandezas físicas de primeiro grau, ou seja, linear, como é aqui, não tem ninguém ao quadrado. É isso que eu quero dizer. Aí a regra de 3 funciona, tá? E ela pode ser aplicada simplesmente interpretando a unidade de medida. Calorias a cada segundo. É 12 calorias em 1 segundo. Em 2 segundos, 24 calorias. Em 3 segundos, 36. E assim sucessivamente. A regra de 3 aplicará dessa forma, tá?
Bom, gente, é isso que eu queria falar então. Entenderam essa questão? Ó? Conversão, 1 metro vale 100 centímetros. Se eu quero um metro quadrado, eleva ao quadrado 100. Quero um metro cúbico, eleva ao cubo aqui do lado, tá? É essa forma de quem superar, que 1 metro quadrado não é 100 centímetros, é 10.000 centímetros, certo? Que é ao quadrado, aqui é área, não é comprimento, é área, é diferente, tá? Isso interfere. Essa é a primeira observação, e a mais importante é checar sempre as unidades de medida, não? Que a constante de condutividade térmica aparecia centímetro aí embaixo. Então você tem que ter cuidado com a leitura das unidades de medida em física, gente. Muito cuidado. Certinho, acho que é isso. Então, vou parando por aqui. Se tiverem dúvidas, busquem, me mandem mensagem. Eu posso responder ou através de mensagem mesmo, dependendo da pergunta, ou gravar um vídeo específico para a dúvida, tá ok? Aí eu subiria o vídeo para todos vocês. Bom, espero que tenha ajudado vocês. O próximo tema é dilatação térmica. O vídeo vai estar disponível ainda hoje, quinta-feira, beleza? Então, grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!